palavra de Deus diz assim para mim e para você. Lá em Daniel, capítulo 6, verso 6. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram. Foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva eternamente. Fez uma saudação, não é? Mas o coração desses que está saudando o rei, que está felicitando, eu diria, essa autoridade, esse homem que carrega uma responsabilidade de governo, de sacerdote, de juiz, de polícia, deixa eu te dizer mais, um professor, um marido, uma esposa. Então os presidentes e sátrapas, foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Então Dário não imaginava que toda aquela falácia, que todo aquele plano, que toda aquela arquitetação tinha um propósito maligno, tinha uma influência maligna por trás. Eles queriam prejudicar Daniel. Trazendo numa linguagem para você entender, para ser claro para a minha vida e para a sua, Daniel está só nesse ambiente. Daniel, ele está rodeado, mostra aqui no capítulo 6, por pessoas que estão no mesmo ambiente que ele, mas que tramam um mal em oculto contra a sua vida. A intenção é ferir Daniel. A intenção é machucar Daniel. Seria uma morte, não seria uma morte rápida, seria uma morte dolorosa, seria uma morte agonizante, seria uma morte terrível. Ser dilacerado por leões. Sabe, por esses dias Deus até me deu um sonho e Ele traz agora e eu posso compartilhar. Que eu estava caminhando e nesse caminho, cobras grandes mesmo, grossas, tentavam me enlaçar e me morder. Para a glória do nome de Jesus, tinha cobras que já saíam correndo, que nem se aproximava de mim. Mas tinha outras que queriam se enrolar no meu corpo, né? Uma cobra se enrolar grande no seu corpo vai trazer sufocamento, vai prensar você, deixa eu traduzir, oprimir você, uma cobra. Imagina uma cobra grande lhe enlaçando e depois lhe mordendo. Para a glória do nome do Senhor, no próprio sonho, Deus dava livramento. Eu pegava no sonho essa cobra com as mãos e fazia feito Paulo, sacudia bem longe. Para a glória do nome de Deus. Então, eu entendi que por elas serem grandes, né? Seriam já... Grande já quer dizer, né? Não é cobra pequena, não é cobra grande. É como aqui. São sátrapas, são prefeitos, são autoridades, são pessoas que têm acesso, são pessoas que têm títulos, são pessoas que têm a confiança de alguém e que usa dessa confiança, desse acesso, dessas ferramentas para manipular e arquitetar o mal contra a vida de inocentes. Mas graças a Deus que eu e você tomou uma decisão em nossa vida.
a melhor coisa que eu e você fez foi entregar a vida para Jesus. E estamos debaixo dessa proteção. E como profeta do Senhor, como alguém que crê em Jesus Cristo, crê na sua palavra, eu libero sobre a sua vida. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus ao Pai. Assim como Jesus orou e pediu, Pai, protege-os do maligno. Que a palavra de Jesus se cumpra agora, se cumpra hoje em nossa vida. Porque tem livramento de Deus para mim e para você. Contra os planos da maldade, contra as intenções más que estão por trás de toda falácia, bonita, de toda falácia doce, no espírito de falsidade, ou seja, tem mais intenções por trás, mas na frente do rei tá salve rei! Oi, gente! Mas havia uma trama. Se você ler o início, eles queriam prejudicar Daniel. E aí eles não encontraram em Daniel má conduta, culpa. Daniel, ele mantinha a integridade do seu coração, ele protegia o seu coração, ele temia ao Senhor, ele continuava adorando ao seu Deus, ele tinha o hábito de passar tempo com Deus, de fazer orações, de trazer para sua mente aonde ele pertence, quem ele é. Então Daniel não esqueceu quem ele é. E havia um plano. Daniel ali não estava nem sabendo, né? Vai saber depois. Mas o nosso Deus é aquele que traz para mim e para você, para nossa consciência, os planos malignos do inferno. Existem pessoas que estão sendo influenciadas ocultamente porque as obras do adversário, daquele que não leva em consideração o propósito de Deus, é em oculto, é nas trevas, é na escuridão, ninguém vê. Mas na frente é legal, na frente é o bom moço, é a bom moça, na frente é a pessoa, parece uma pessoa justa, parece uma pessoa que tem empatia, parece uma pessoa que tá do seu lado, mas não tá. Porque a palavra de Deus me traz aqui para trazer um alerta para mim e para você. Contra falas de saudação. Oi, mestre, ainda beija Jesus. Oh, mestre, ainda beija Jesus. Mas recebeu algo para vender Jesus nas costas de Jesus. Ele achando que Jesus não sabia. Mas Jesus sabia de tudo. E Deus me traz com essa palavra para trazer para mim e para você. Ele vem falando nos últimos vídeos, se você não ouviu a palavra de Deus, prefira um Pedro que está em processo de conversão e que será cheio do Espírito Santo e que revela o que há no coração e que revela as emoções e que revela os pensamentos, do que um Judas que não fala, que não reage, que finge que está tudo bem, mas que por trás está tramando mal, diz o Senhor. E o nosso espírito, ele não fica confortável na presença, na mesa. E isso é discernimento. Esse desconforto, essa agonia, essa angústia. Por quê? Porque existem potestades, influências para destruir, para arquitetar planos contra a nossa vida nas regiões celestiais. Mas ainda bem que aquele que está conosco, o nome dele está acima de todo nome. E ele vai enviar o anjo para romper as regiões, para romper as barreiras, para romper toda a resistência que está no reino espiritual contra aquilo que Deus quer trazer para a tua vida, contra aquilo que Deus quer te entregar. Tenha certeza disso, que tem anjo de Deus
lutando para que a vontade de Deus chegue a mim e a você, lutando para respostas de oração, de corações contritos e humilhados na presença de um Deus todo-poderoso, na presença daquele que nós reconhecemos é o nosso Deus, é o nosso Pai, nós não o merecemos e nós nos colocamos em posição de pó e cinza, porque sabemos que se estamos vivos é por causa dele, do amor dele, da bondade dele. Então eu não duvido do amor de Deus. E também você, não duvide do amor dele por você. Deus, ele ama você. Deus, ele ama você. Ele provou isso com Cristo. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer conversar com você. Ele quer te ouvir louvar para ele. Ele quer ouvir o teu coração. Ele quer sim te abençoar. Você fez algo e eu fiz algo que muito alegrou o coração de Deus e que mexeu com o seu coração. Assim as palavras que eu nem iria falar, mas o Senhor tinha falado para mim e eu vou liberar sobre a sua vida também, porque Ele está trazendo, assim como Ele liberou na vida de Abraão. Tu não me negaste o teu próprio filho, o teu único filho, o teu filho amado, falando com as minhas palavras. Eu vou te abençoar, Abraão. E essa palavra se cumpre de hoje em diante na minha vida e na sua. Porque Deus viu o apego do nosso coração a Ele, a presença dEle, a palavra dEle, o agradar a Ele. Quantas vezes, se você não está entendendo essa palavra, é para você entender, não é para eu ostentar. Até porque eu não vou dizer nada. Deus me pediu coisas que eu queria muito. Chegou em minhas mãos, daqui a pouco Ele disse, pega e dá pra tal pessoa. Hã? Mas eu esperei tanto. Eu desejei tanto. E depois que chegou na minha irmã, eu peguei. E Deus sondando o nosso coração. Mas depois, Ele me deu coisas muito melhores do que aquilo que Ele me mandou sacrificar. Trouxe até de volta coisas que eu dei, que, enfim. Só para você entender que não é loucura da sua cabeça. Quando Deus te pede algo, entregue na hora. Dê na hora. Se levante imediatamente e faça como Abraão. Porque foi assim que ele fez. Eu vou te dizer a palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu preciso liberar essa palavra que para você, que o Senhor está liberando para nossa vida. Aleluia! Abraão, Abraão, tu não me negaste o teu próprio filho. Tu não me negaste o teu próprio filho. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. A palavra diz assim. Só um minutinho, tá? A palavra de Deus diz assim, em Gênesis capítulo 22, verso 16, e disse, aleluia! O 15 diz, então do céu, pela segunda vez, olha a movimentação no céu, olha a movimentação no céu, e eu estou aqui, aleluia, glória a Deus, com a presença de Deus para liberar essa palavra. Nesse acontecimento aqui, para Abraão, do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse. Então ouça o que nosso Pai quer dizer e que diz agora, nesse momento. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo. É um juramento de Deus. Ele está jurando por ele mesmo. Ó, para isso, vê que palavra. Diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Aleluia, glória a Deus. Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Tem bênçãos de Deus para mim e para você.
E por isso a palavra diz. E por isso o quê? Tu não me negaste teu único filho. Eu te dou a minha palavra, Abraão. Eu te dou a minha palavra. Eu, o Senhor, vou te abençoar. É o que o Senhor diz para mim e para você. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Pessoas podem ter adoecido o teu psicológico. Pessoas podem ter trazido muito sofrimento para a tua mente. De uma forma que você nem sonha mais. Nem reage mais diante de uma palavra de bênção. Porque já sofreu tanto. Que é tão difícil acreditar e ter esperança. Mas não é para você ter esperança em mim. É para você ter esperança na palavra de Deus. Como ele disse para Abraão. Eu te dou a minha palavra. Falando com as palavras de Lilian. Eu te dou a minha palavra, Abraão. Eu vou te abençoar. Deus vai abençoar você. Pela sua obediência, pela sua entrega, pelo seu sacrifício, pela sua prontidão, pela sua confiança e pela fé que você tem gerado nele. Abraão, ele abre a boca dele e ele profetiza que vai voltar com o filho dele. Ele profetiza para Isaac: meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro para si. Então, assim como ele profetizou, assim se deu. Deus pegou, amarrou o cordeiro pelo chifre, tá aqui na palavra, né? Tava lá o cordeirinho amarradinho, paradinho, no mesmo lugar que Abraão. Ele só precisava ver. Já estava pronto. Já estava pronto o que seria sacrificado. Já estava pronto, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, ela me chamou muita atenção quando diz que o cordeiro está amarrado, né, vê? Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. A palavra diz que foi prontidão. Ao ele ouvir a palavra do Senhor, lá no verso 3 diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque. Prontidão, irmãos, para obedecer. Então a palavra de Deus diz que eles estão tremando. E olha, quando Daniel soube o que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. As janelas do quarto dele abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. O rei nem imaginava que alguém que ele ama, que ele gosta, que ele tem uma afeição, seria prejudicado
por causa da sua assinatura, por causa do decreto. Nem imaginava que todo aquele plano era por causa da vida de Daniel. É por causa da vida de Daniel. E aí, botou para todo mundo, mas era para Daniel. Queria ferir Daniel. Queria dilacerar Daniel. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram. O rei ficou triste e decidiu livrar Daniel. Lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Veja, o rei ficou triste e tentou livrar Daniel. Uma pessoa humana tentou livrar Daniel, mas não era possível, porque ele havia assinado, porque ele havia estabelecido, e ele é o rei, ele é o governante daquele ambiente, daquele território. Então agora ele diz: o Deus ao qual você serve, eu não posso te livrar, Daniel, mas o Deus ao qual você serve continuamente, que ele livre você. Daniel, eu sou humano, eu sou rei, eu tenho autoridade, mas eu não consigo te livrar. Mas que o Deus que você serve continuamente, que ele te livre. Olha ele profetizando o futuro, aquilo que seria manifesto pelo próprio Deus, fisicamente, na vida de Daniel. Amém. Amém, irmãos. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino. Foi selado com o anel do rei e dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Veja, o rei, ele não ficou feliz. É só mais um súdito meu, eu coloco o outro no lugar. Não, ele gostava de Daniel. Ele se entristeceu. Eu diria, agiu na emoção, agiu na empolgação. Não imaginava que as pessoas que estavam no seu reino, eram pessoas que davam lugar à maldade. Porque muitas vezes estamos em ambientes e não conseguimos enxergar que neste ambiente existem pessoas que tramam contra a vida de inocentes e até quer nos usar. E até quer mais se manifestam com o comportamento de que são bons, de que são amigáveis, mas não são, diz o Senhor. Então a palavra do Senhor diz assim: e aí o rei, ele foi para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum. Queriam fazer mal a Daniel, mas Deus não permitiu. Deus enviou do seu exército. Deus enviou dos seus anjos, falando com as minhas palavras. Deus tem livramento para a minha vida e para a sua, contra as obras da maldade. Então veja, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Ele não desonrou aquela autoridade. Ele não se rebelou contra aquela autoridade. Ele estava sofrendo com obras de injustiça de pessoas do ambiente. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Então veja o que a palavra de Deus está dizendo que vai acontecer com a minha vida e com a sua. Pode anotar no seu caderno. Não tem problema não, pode anotar. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Para quê? Para que não me fizessem mal algum. Então, o mal que estão planejando contra a nossa vida não vai acontecer. Porque Deus, Ele traz livramento, Ele protege eu e você. Ele protege a sua igreja. O mal não vai acontecer. O mal não vai acontecer. Qual é a outra intenção que a palavra de Deus revela? A palavra de Deus revela que Daniel foi tirado da cova de leões e não se achou nele ferimento algum. Você não vai se ferir nessa situação. Você não vai sair ferido e ferida nesta situação. Você não vai sair dilacerado ou dilacerada nesta situação. Tanto é que no sonho que o Senhor me deu, eu pegava a cobra e jogava longe, eu via os dentes da cobra assim, querendo me abocanhar. E eu pegava ela e ela não me abocanhava, ela não botava do seu veneno em mim. Eu pegava e lançava fora. O rei deu uma ordem, sim, e nele não foi achado ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Irmão, o rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Tem pessoas que não perceberam as intenções de pessoas mais no ambiente que você está. Mas Deus me traz com essa palavra para eu liberar para a nossa vida. Que há pessoas que a visão, que o entendimento, que terão percepção, que verdadeiramente verá as intenções dos corações das pessoas do ambiente. Que querem o mal contra a tua vida. Que tem coisas malignas dentro do seu coração. É o que a palavra de Deus está dizendo. O rei deu uma ordem contra aqueles que acusaram Daniel. Então eles arquitetaram todo o plano, eles foram falar de Daniel para o rei ficou triste porque ele não podia fazer nada. Então o plano deles revelou para o rei que eles estavam tramando contra Daniel, que eles queriam o mal de Daniel. E o rei se voltou contra eles. E o mal que eles desejaram, planejaram, arquitetaram e até semearam esse mal, mas não aconteceu na vida de Daniel a colheita, a intenção dos seus pensamentos e das suas obras, porque Deus protegeu Daniel sobrenaturalmente. E aconteceu com quem? Com quem planejou, com quem se entregou e com quem semeou. Quem semeou, colheu. Colheu o quê?
colheu a ferida, colheu o machucado, colheu os leões dilacerando. Porque o rei deu uma ordem para que os homens que acusaram Daniel fossem trazidos e jogados nas covas dos leões. E não chegaram nem fundo na situação. Já foram feridos ao entrarem. Já foram devorados ao entrarem. E a palavra diz assim: e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Você vai prosperar nesse ambiente. Você vai prosperar nesse ambiente. O reino de Jesus Cristo vai se estabelecer nesse ambiente. A palavra de Deus diz: porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O que vai permanecer? A vontade de Deus, o plano de Deus, a glória do nome de Deus. É o que a palavra de Deus está revelando para mim e para você. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.